Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo sobre os estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse ano que está terminando, esse ano de 23, estudamos a Índia Antiga. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ajude a difundir, a propagar esses conceitos iniciados que estamos estudando aqui a cada vídeo e nos auxilie assim dessa forma para que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas possíveis. Também temos aqui as playlists dos estudos do ano passado, de 2022, que estudamos o Egito Antigo. Então, falamos de Hermes Trismegisto, estudamos o Caibalion, a Tábua Esmeralda, todos os axiomas desses ensinamentos milenares. Tem 18, 19 vídeos já falando sobre isso. Então, entre no canal, maratone os vídeos, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, se inscrevam, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. E hoje nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos para fazermos o canto 17 do Bhagavad Gita, da tradição da Índia Antiga, né? Estamos estudando o livro Bhagavad Gita e já vamos aqui compartilhar a nossa tela. Muito bom. E iniciaremos os nossos estudos do projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, o hinduísmo, o vedismo, a Índia Antiga. Sempre gostamos de relembrar os nossos objetivos para ficarmos ali sempre focados e não desviarmos, né, dos objetivos dos estudos que estamos fazendo, que é estudar os conceitos iniciados em grupo. Isso aí nós estudamos a cada encontro online com um grupo de pessoas, onde discutimos esses preceitos, e dessa discussão e desses estudos é que nós compilamos e produzimos o vídeo que estamos compartilhando aqui com vocês no canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Também um dos objetivos é trazer os conceitos iniciados para a nossa vivência prática, tem que fazer sentido para a nossa vida, então tentamos fazer essas correlações e trazendo esses preceitos para o nosso dia a dia. E o último é levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Aqui foi a agenda dos nossos encontros desse ano 2023. Agora fizemos o encontro 17, estudando o capítulo 17, o canto 17, no dia 26/11. E para trazer o clima místico aqui, as nossas reflexões, trazer esse clima já de introdução, né, de pensamento, de reflexão, temos esse provérbio hindu que sempre estamos trazendo no início dos nossos vídeos: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. O livro que nós estamos utilizando, a tradução, né, do Bhagavad Gita que nós estamos usando é essa. E já vamos aqui para o canto 17, o yoga da distinção entre os 3 tipos de fé ou os 3 motivos de agir. Depende muito de como está sendo traduzido. Algumas diferenciações em algumas tradições, 3 motivos de agir, ou os 3 tipos de fé. Então, Arjuna diz, verso 1 do canto 17, aqueles que sacrificam descartando os estatutos das escrituras. Então, aqui a gente sempre vai lembrar aqui, ou vir na nossa mente, a hora de falar sobre escritura, estamos falando das leis, né? Das leis que eram regidas ali na Índia Antiga, nos
Vedas, basicamente está falando sobre os Vedas, e, no entanto, são dotados de fé. Qual é o seu modo de vida, ó Krishna? Sattva, Rajas ou Tamas? Então, aqui nós estamos falando daquelas qualidades primárias, né? Sattva, Rajas e Tamas, que já comentamos em vídeos anteriores, e nesse canto também Krishna e Arjuna perguntando para Krishna sobre essas três qualidades primárias. Diz o Senhor bendito, no versículo 2, no verso 2, é tríplice a fé das essências incorpóreas, nascida do seu próprio, do ser próprio. Tem ela a natureza sátua ou sativa, rajas ou tamas. Ouve mais sobre isso. Krishna continua no verso 3. A fé de todo ente corresponde à sua essência, ó descendente de Parta. Essa pessoa mortal tem a forma da sua fé. Como quer que seja a sua fé, assim, em verdade, é a pessoa. Krishna vem falando dessas três qualidades primárias, dessas três energias, dessas três formas de pensar, de agir, de comer, de se portar, que é Sattva, Rajas e Tamas. Então, ele fala, dependendo de qual energia a pessoa é, aquela energia que ela está vinculando. No verso 4, os que têm a natureza de Sattva adoram os deuses. Os que têm a natureza de Rajas adoram os Akshas e os Rakshasas. E os outros, as pessoas que têm a natureza de Tamas, adoram as almas penadas e a multidão dos elementais. Então, aqui a multidão, a gente também pode entender os espíritos elementais. Então, está fazendo uma distinção entre essas três tipos de energia, essas três qualidades, né, que tem a pessoa, Sattva, Rajas e Tamas, e pontuando, quem adora a Deus é Sattva. Quem não adora a Deus é Rajas, né, que são os Rakshasas, os Yakshasas. Eles são Rajas, e aqueles que adoram os elementais, né, os espíritos elementais, são os tamásicos, os tamas, tem a natureza tamas, as pessoas que suportam horríveis acessos não ordenadas pelas escrituras, imbuídas de ostentação e do sentido do ego, impelidas pela força do desejo e da paixão, oprimindo loucamente o agregado dos elementos que habitam no corpo, e assim oprimindo também a mim, que habito dentro do corpo, esteja ciente de que estas têm a intenção demoníaca. Então, a gente viu lá em cantos anteriores, né, a, a, a parte demoníaca e a parte divina de cada um, e aí ele volta aqui, Krishna, a falar dessa energia, né, que a gente vincula. Então, quando a gente está muito preso, né, no nosso sentido do ego, quer dizer, o egoísmo voltado muito para nós, tendo os desejos, as paixões, eles são dessa intenção demoníaca. Até o alimento, caro a todos, é tríplice. Agora vai entrar no alimento. Assim também o sacrifício, a sese, a caridade. Houve isso agora a respeito das suas distinções. Krishna está trazendo aqui essa trindade, né? Sattva, Raja e Tamas, esses três aspectos, essas três qualidades diferenciadas, e ele vai falar em todos os aspectos, até no alimento. Então, os alimentos que promovem a vida, a lucidez, a força, a saúde, a alegria, deleitamento, que são saborosos, ricos de gorduras, firmes e alegram o coração. Esses são caros aos que têm a natureza sátua. Os alimentos picantes, azedos, salgados, quentes, pungentes, adstringentes e causticantes, estes são
desejados pelos que têm a natureza rajas, causa dor, sofrimento e doença. Então, certos alimentos que eles estão mencionando aqui vai trazer sofrimento, vai trazer dor e doença. E os alimentos estragados, sem sabor, pútridos, velhos, residuais e impuros são alimentos agradáveis para os indivíduos que têm a natureza de tamas. O sacrifício oferecido de acordo com os estatutos das Escrituras, de acordo com a lei, por aqueles que não desejam seu fruto e que, concentrando a mente, pensam somente, o sacrifício deve ser oferecido. Tal sacrifício tem a natureza sáttva. Então, aqui ele está falando, Krishna nos alertando que, mesmo quando a gente oferece, né, a gente faz as nossas oferendas, os nossos sacrifícios, a tradição védica fala em fazer, né, o sacrifício de ofertar as coisas, né, fazendo as oferendas, ou fazer o nosso sacrifício ofertando para a divindade. A gente não pode se apegar, então a gente só faz o sacrifício que deve ser oferecido, é o que tem que ser feito, sem apego, sem pretensão de receber algo em troca, sem ficar preso à fruição desse sacrifício oferecido, né? O fruto da nossa ação, esse tem a natureza sáttva. Mas o sacrifício oferecido com a expectativa do fruto, que a gente estava falando. Lá no sáttva não tinha expectativa de fruto, mas aqui já tem. Também com a finalidade de ostentação, esteja ciente, ó, barata taresta, de que este tem a natureza de rajas, barata xeresta, palavrinhas complicadas, né? No verso 13, Krishna continua: o sacrifício oferecido sem o estatuto das Escrituras, quer dizer, não está escrito na lei a forma de fazer o sacrifício, sem oferenda de alimentos, sem mantra, sem remuneração ao sacerdote, sem fé, declara-se ter esse a natureza de tamas. Então, quando a gente faz o nosso sacrifício, está sendo aqui para o nosso dia, né? Para a nossa vida prática, para o nosso presente, a oferenda de um sacrifício a Deus, né? Quando a gente faz algo que em benefício dos outros, que possamos assim atribuir como a palavra sacrifício, né? Nos esforçando em fazer algo, sacrificando às vezes o nosso tempo, sacrificando às vezes os nossos desejos, entre aspas. Então a gente deixa de fazer algo para nós, para fazer algo em benefício do outro, oferecendo isso a Deus, né? De uma maneira tranquila, estaremos em tamas. Mas mesmo quando a gente faz isso, oferece, mas sem a fé, esse vai estar nessa natureza tamas. E quando a gente oferece de maneira consciente, sem apego ao fruto, estaremos em sattva. Adoração aos deuses, aos nascidos duas vezes, aos mestres e aos sábios, bem como a pureza, a retidão, a castidade, a não violência, a isso se chama acesse do corpo. As palavras que não causam inquietação, veráveis, agradáveis e benéficas, bem como a prática do estudo de si. A isso se chama acesse da fala. A serenidade da mente, a benignidade, o silêncio, o autocontrole, a purificação dos estados inferiores. A isso se chama acesse da mente. Essa tríplice acesse suporta com suprema fé, essa tríplice acesse suportada com suprema fé por homens ungidos e que não anseiam pelo fruto de seus atos, pelo fruto da sua ação,
declara-se ter ela a natureza sátua. Então, qual que é essa tríplice acesse? É acesse da mente, acesse da fala e acesse do corpo. A gente está nos purificando em todos os sentidos, agindo, pensando, falando de uma maneira alinhada, né? Pensando no todo e não em si mesmo, agindo com um equilíbrio, com equanimidade, aquele equilíbrio que a tradição vem trazendo para a gente, nós estaremos na sátua, natureza sátua. No verso 18, a acesse realizada com a finalidade de se obter o beneplácito, a honra, a reverência das pessoas, por ostentação, declara-se ter ela, aqui nesse mundo, a natureza rajas, sendo leviana e instável. Toda acesse que a gente quer se aparecer, que nós queremos nos mostrar, que alguém dê reverência, isso aí é uma natureza rajas. E lembrando sempre, sátua, iluminação, né? Rajas, paixões, desejos, né? As paixões, não paixão de amor somente, ela também muito intensa, mas as paixões pelas coisas, né? Os desejos por obtenção de algo, ou material, ou até de posição social, rajas, né? Paixões, desejos, tamas, escuridão. Então, sattva, iluminação, rajas, desejos, tamas, escuridão. E aqui fica bem claro, né, que quando a gente quer ser ostentado, querer ser reverenciado, vamos lembrar lá a época de Jesus, no Templo de Jerusalém, quando Jesus chama a atenção dos seus apóstolos, né, seus discípulos, para falar sobre o óvulo da viúva, né, que ela vai colocar as moedinhas lá, é metade do que ela tem mesmo realmente. Então, é ali que tem o sacrifício, né, quando se faz o sacrifício à divindade, quer dizer, você tira algo de si mesmo para poder beneficiar a outrem. Esse sacrifício, sattva. E quando vai o sacerdote lá e coloca um monte de moeda, faz barulho na caixa metálica, para todo mundo ver, nossa, que ele está doando um monte de moeda, rajas, né? Desejo, quer se aparecer, quer se vangloriar, né? Então a gente consegue fazer essa distinção dos exemplos evangélicos que estão no Novo Testamento e também vários outros do Velho Testamento. No verso 19, acesse realizado com a enganosa noção de torturar a si mesmo e com a finalidade de arruinar outra pessoa, tal é descrita como tendo a natureza de tamas, escuridão. Presente dado, no verso 20, aqui a gente pode entender o presente dado, esse presente como se sendo uma caridade, ou como se sendo uma esmola, ou como se fazendo algo de ofertar a outras pessoas, né, ou aqueles que estão à nossa volta, algo que aqui na tradução desse livro ele chama de presente. Então, o presente dado, a esmola dada, a caridade feita, pelo simples fato de que os presentes devem ser dados, então eu faço caridade porque tem que ser feita caridade por esse fato. A uma pessoa que não se pode esperar nenhum favor no lugar e no tempo corretos, e a uma pessoa digna sustenta-se ter esse a natureza sátua. Então, quando eu faço a caridade, sem esperar nada em troca, sem me apegar ao fruto da caridade ou da esmola, essa natureza é sátua. Agora, quando o presente é dado com a finalidade de se obter um favor, ou que, mais uma vez, visa ao fruto na outra vida também, e é dado com relutância, sustenta-se ter tal presente a natureza rajas. No verso 22,
presente que não é dado no lugar e no tempo correto, e é dado a pessoas indignas com desrespeito ou desprezo. Proclama-se que tal presente, tal esmola, tal caridade tem a natureza de tamas. O verso 23 vem falar dos sílabos sagrados aqui da tradição, né? O Om, Tat, Sat, sustenta-se ser esse a tríplice dignação de Brahman. Por ela, em tempos antigos, foram estatuídos os Brahmanas, os Vedas e os sacrifícios. Portanto, pronunciando os expositores de Brahman sempre executam os ritos de sacrifício, caridade e acesse, declarados por prescrição nas escrituras sagradas. Tati, os que almejam a libertação, executam vários ritos de sacrifício e acesse, bem como os ritos de caridade, sem ter por objetivo o fruto dos seus atos e sat. Esta palavra é empregada no sentido de real e no sentido de bom. A palavra sat também é empregada em referência às ações dignas de louvor, ó filho de Pritha. No verso 27, Krishna continua: Sat é chamado à perseverança no sacrifício, na acesse e na caridade. Além disso, as ações executadas com essas finalidades são denominadas Sat. Qualquer oblação, no verso 28, oferecida qualquer acesse suportada, qualquer coisa que se faça sem fé, a isso se chama assat, ó filho de Pritha, e de nada vale para nós, nem aqui, nem em outra vida. Então, o azinho na frente aí é o inverso, né, de sat, e a sat é a negativa, né, é o contraponto, é a outra extremidade, né? Então, um é bom e o outro não é tão legal assim, e dessa forma nós vamos terminando aqui o canto 17 do Bhagavad Gita, dessas tradições, aonde ele vem trazendo essas diferenciações dessas três qualidades primárias, dessas três energias, esses três modos de pensar, de agir, de sentir, de viver, sattva, rajas e tamas. E aqui nós tiramos alguns pontos, né, para que nós possamos refletir no nosso dia a dia e trazer para o nosso presente aqui, como que eu posso fazer, né? O que está falando nesse capítulo aqui, nesse canto 17, é cuidar do corpo, prestar atenção na nossa fala, que a gente pensa, e trazendo aqui a analogia para os preceitos cristãos, evangélicos, bíblicos, é o vigiar, né? Então a gente tem que ficar vigiando, cuidando do corpo, vigiando a nossa fala e vigiando a nossa mente, né? Alimentos que não dê saúde, tomar cuidado com esses alimentos, às vezes a gente exagera nos alimentos, principalmente nessa época de ano que nós estamos aqui em dezembro, exageramos muito, né, nos alimentos e isso pode nos trazer desequilíbrio na nossa saúde. As caridades, como eu faço, qual é o meu interesse quando eu faço a minha caridade, eu estou pensando, querendo o fruto disso, e também ter fé nas nossas vidas, ter fé, né, fazer as coisas com uma convicção da nossa crença, né, com a nossa fé bem fortalecida. E para fazer essas correlações, eu peguei alguns trechos aqui da parte hebraica, que nós estamos chamando aqui de Velho Testamento, na Gênesis, capítulo 2, verso 9. O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui já na Gênesis, Moisés vem trazendo a ideia que nós temos
o início do discernimento, aqui a gente já tem essa árvore do discernimento entre nós, sabermos o que é bom, o que é ruim, para podermos, assim, gravitarmos nas três qualidades primárias, sattva, rajas e tamas, e assim, tendo essa ciência do que é o melhor para nós e o que não é tão bom para nós, a gente poder ir se transformando e se lapidando. No Provérbios, capítulo 10, versículo 19, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aqui nós estamos falando um pouquinho de cuidar da nossa fala. Esse livro pouco conhecido, Habacuque, da Bíblia, está lá também no Velho Testamento, no capítulo 2, no verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas justa pela sua fé viverá. Mas justa pela sua fé viverá. Então, cuidado para nossa alma não se inchar, né? Não deixe, né? A gente não ficar achando que somos muito melhores do que nós somos, porque nós precisamos da divindade na nossa vida sempre. Já na parte cristã, estamos aqui nos apoiando no Novo Testamento, Mateus, capítulo 15, nos versos 17 e 18, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então a gente vê que Krishna vem falando sobre, né, alimentação, tomar cuidado da alimentação, mas não adianta eu ter uma alimentação saudável e que sai da minha boca, que vai estar no meu coração, segundo aqui palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, está muito contaminado. Então, meu coração contaminado, não adianta eu ter uma alimentação saudável se o meu coração está ainda contaminado, porque o que sai da minha boca procede do meu coração, e às vezes o que sai da minha boca é perseguição, é injúria, é calúnia, é falar o mal que não precisa ser propagado, e assim sucessivamente. Então, que nós possamos refletir, principalmente nessa época do ano aqui, como está o meu proceder da minha fala e o meu coração, e aí sim eu cuidar da minha alimentação. Então, acho que a gente precisa cuidar dos nossos corações, do modo que a gente fala, da fala, como nós, né, não o que nós estamos falando, mas como nós estamos falando, isso é muito importante. Em Lucas, no verso 21, no versículo 28, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. De novo aqui, estamos trazendo o que está contido no nosso coração. Mateus, no capítulo 17, no verso 20, respondeu-lhe, por causa de vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe para cá, passe daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Então, aqui já estamos nos remetendo à fé, né, que tanto Krishna fala que nós precisamos ter fé, e Jesus vem nos pontuar ainda mais o tamanho, o poder que a nossa fé pode ter na nossa vida, e ele cita aqui uma analogia, faz uma comparação, uma metáfora com um grão ou uma sementinha de mostarda. Espiritismo, já livro Somente Amor, Maria Dolores e Meimei, vai falar sobre o alimento e a vida. É bem interessante, né, esse livro aqui. Eu trouxe só uma pequena parte do livro para dar um gostinho aqui, que nós possamos aí pesquisar sobre o livro, sobre o capítulo, que diz o seguinte: disse Jesus na terra, eu sou o pão da vida, e ansiando seguir os passos do Senhor, quis ser, de minha parte, a migalha sem nome. E assim, sucessivamente, vai falando sobre. É bem interessante essa mensagem. Também no livro Pão Nosso, Emmanuel vem falar da nossa língua, né? Na lição 170. Eu trouxe um pedacinho que diz:
A língua também é um fogo. Tiago, carta de Tiago, né, capítulo 3, capítulo 3, verso 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Então, aqui, o Espiritismo vem corroborar através de uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso sobre cuidado das nossas palavras, como a gente fala. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, também sugiro aqui lermos, né, esse capítulo, é bem interessante. Para ser proveitoso, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes, ó, a fé é a mãe de todas as virtudes, que conduz a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, a esperança e a caridade. Então, aqui é fé, esperança e caridade. São corolários de fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, nós falamos tanto aqui, né, da tríplice que a Krishna vem nos dizendo aqui no capítulo 17, no canto 17, né? Sattva, Raja e Tama, sempre falando em 3, 3, 3, a trindade, a tríplice, e aqui também tem uma trindade que Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouco sobre essa trindade da fé, da esperança, da caridade. Aqui foi o nosso exercício prático, ali quando nós estávamos reunidos, como me relaciono com os ensinamentos de Krishna. Aí teve um momento de partilha, acabamos, né, conversando sobre, cada um falou como estava se relacionando, discutindo. Aqui a gente não traz esse, que é particular ali do grupo de estudo. E para o nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, é o canto 18, o último canto Bhagavad Gita, o Yoga da Renúncia e da Libertação. Espero que tenhamos aí a oportunidade de, em breve, estarmos trazendo esse último vídeo e para reflexão sobre esse capítulo, quando estamos estudando, né, esse capítulo, acredito na libertação da minha alma, o que estou fazendo para atingir esta libertação. Então, esse exercício, se eu acredito na libertação, o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu proceder para chegar nessa libertação? E isso a gente vai fazendo essas reflexões, esse exercício prático de ficar refletindo, de trazer para o nosso eu, enquanto estaremos estudando aí o capítulo 18, o último canto, o último capítulo do Bhagavad Gita desse ano aqui de 23, que nós estamos estudando. E é isso, eu agradeço a todos a oportunidade de estarmos juntos em mais um vídeo, que no próximo vídeo possamos refletir um pouco mais no capítulo 18. Meu muito obrigado aí pela atenção de todos, por acompanhar aqui no canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços, que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Hare Krishna. Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigado, hein?